Olá, sejam bem-vindos ao Conexão VRT, essa nova temporada de 2022. E hoje eu tenho imensa satisfação de ter ao meu lado o Rabino Rabi Sani, que é uma honra tê-lo aqui. Shalom, Rabino. Shalom, shalom. Uma alegria estar com vocês. Conexão VRT, a nova temporada. Um prazer. Rabino, o judaísmo, como uma escola de conhecimento muito antiga e também, não só a parte religiosa, mas também a parte cultural, ela ainda é pouco compreendida, acho que não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Como é ser rabino nesse momento do judaísmo e que o judaísmo ainda tem para nos apresentar inovações, ideias, conhecimento? Então, Rogério, eu sou suspeito para falar porque eu me apaixonei pelo judaísmo, pela cultura do meu povo, quando eu tinha 13 anos. Com 13 anos, todo judeu, ele estuda de forma mais aprofundada a cultura judaica porque ele vai passar a ser um adulto perante a religião. Com 13 anos é a transição da infância para a fase adulta, de acordo com os preceitos do judaísmo. Então, quando eu me aprofundei, me apaixonei. E eu recebi sobre mim compartilhar aquilo que me encantou com o mundo. Então, eu fui para Israel, enchi o copo para ele transbordar e encher os outros copos, mas é muito importante o que você acaba de falar. É necessário saber estudar, é necessário compreender de verdade o que as escrituras sagradas, o que a Torá está querendo ensinar. Porque a olho nu, muitas das mensagens são incompreensíveis. Posso dar um exemplo? Por exemplo, guardar o sábado. Na Torá está escrito apenas: guardarás o sábado para santificá-lo. Shabat. O Shabat. Então como é que eu guardo? Eu escrevo sábado num papel e guardo na gaveta? Não. Existem uma série de labores proibidos no sábado, existe uma conduta especial no sábado, existem leis especiais, tem um tratado no Talmud repleto de informação exclusivamente sobre o Shabat, que é a Masechet Shabat, o tratado de Shabat. Então por isso que eu sempre falo, você precisa estudar, você precisa se aprofundar, mas você precisa de uma mentoria, você precisa de um mestre. Você precisa de um professor, um rabino, que vai saber te ensinar e extrair do que está escrito na Torá, Shebichtav, que a gente fala, as escrituras, com a explicação oral que foi recebida em conjunto por Moisés no Monte Sinai há mais de 3.300 anos atrás. Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre. O sábado tem uma referência ao Êxodo, capítulo 16, né? Quando o povo de Israel está ali no deserto e tem as lamentações, né, sobre o momento que o Eterno faz com que eles fiquem e Deus acaba se manifestando e mandando maná para o povo de Israel, não é? Sim, que caía do céu e que, de acordo com a Kabbalah, era uma comida que milagrosamente possuía o gosto do que você mentalizava. Então a travessia, os 40 anos no deserto, foi repleto de milagres. O povo de Israel é o único povo que vivenciou milagres como um povo, onde o povo inteiro vivenciou os milagres, e viu, e escutou, e testemunhou. Então não é à toa que a nossa cultura está viva, firme e forte, até hoje, sem nada ter se perdido no meio do caminho. Aproveitando até isso, né, nós temos aí esse momento muito ligado à tradição da Páscoa, porque a origem da Páscoa é a saída do povo de Israel do Egito. Exato. Que é o Pessah. A Páscoa judaica, que as pessoas conhecem, é o Pessah. Exatamente, que é a passagem onde o povo de Israel celebra a libertação da escravidão do Egito. Só que pela ótica da Kabbalah milenar, não é apenas uma libertação física, porque hoje já não existe mais o faraó está no museu. Qual o sentido de celebrar o Pessah nos momentos de dificuldade, nos momentos de guerra, onde o povo judeu sempre celebrou, publicamente ou clandestinamente, porque o governo proibia? A liberdade é um conceito e ela possui uma conotação espiritual. Então, uma das explicações é Pessah. Pé, em hebraico, é boca. Sah é conversa. Então, é a boca que fala. Uma das maneiras do ser humano se libertar é a liberdade de expressão. É ele poder falar, é ele poder se comunicar. A bagagem vai proporcionar para ele a capacidade de se comunicar. Mas se ele vai ser ouvido ou não, aí depende da sua sabedoria. Cabalisticamente, se tem também uma metáfora de um conhecimento interior, onde o ser
se liberta nesse período, né, do faraó interno, Com das amarras certeza, com internas. certeza. O faraó, ele, de acordo com a Kabbalah milenar, ele representa a má inclinação que existe dentro do ser humano, que o escraviza. Porque o faraó ele começou aos poucos. Como é que ele vai escravizar milhões de pessoas? E os judeus se encontravam numa posição politicamente, economicamente positiva. O Egito prosperou em mérito de José, em mérito do povo de Israel. O José que virou o vice-rei e aconselhou o faraó nos momentos de dificuldade. Então, a figura do faraó aos poucos começou remunerando e devagarzinho ele foi saindo, se ausentando, e quando o povo de Israel se deu conta, estavam totalmente escravizados. A má inclinação que existe dentro de cada um de nós, ela nos escraviza lentamente. Ela vende um produto, ela vende uma vivência, uau, vai ser incrível, mas na realidade não tem valor. Na realidade você vai se sentir vazio e você vai se enxergar num círculo vicioso que, para se libertar, sem cultura, sem autoconhecimento, sem valores, vai ser muito mais difícil. Em cima disso, Rabino, a Kabbalah é uma tradição que hoje muitas pessoas procuram cada vez mais conhecer, entender. Tem muitos charlatões por aí, também, você sabe, né? Tem várias muito linhagens perigoso também de Kabbalah. Claro. Eu queria que você pudesse explicar, de fato, o que é a Kabbalah na sua essência. Só existe uma. Só existe uma Torá. E a Kabbalah, pelo nome, o que é Kabbalah? Kabbalah em hebraico, se você pede a Kabbalah, você pede o recibo. É recibo. É uma informação, é uma interpretação mística e esotérica da Torá, aonde Moisés recebeu isso junto com tudo que ele recebeu e transmitiu no Monte Sinai. Ele transmitiu isso apenas para um grupo específico de pessoas, grandes sábios, que foram transmitindo para outros sábios. Chega um momento que o grande Rabi Shimon Bar Yochai, você já ouviu falar, autor do Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah, ele decidiu sintetizar e compartilhar isso. Por isso que quando ele faleceu, ele pediu para ser um dia alegre, não um dia triste, porque ele revelou muitos segredos, ele trouxe muita luz para o mundo. Tem até um costume, ele faleceu no 33º dia da contagem do Homer. Se faz fogueiras, se canta. Por quê? Porque essa fogueira simboliza a luz da Torá que ele trouxe, que ele revelou para o mundo. Mas é necessário um acompanhamento. Você não pode se deixar levar pela mídia e pelos cursos que tem por aí fora, a Cabala, né? A Cabala da Madonna, as pessoas falam isso. A Cabala é muito séria. Sim, sim. É uma das maneiras de interpretar a essência de cada preceito, de cada frase. E eu posso dar um exemplo pequeno aqui. Às vezes você lê um versículo na Torá. Por exemplo, Jacó saiu de Beersheba e foi para Harana. Está escrito no livro de Gênesis, no livro de Bereshit. Aparentemente, o que você leu aqui? Uma história. Jacó saiu da cidade de Beersheba e foi para Harana. Ou um conto, né? Ou um conto. Mas se você lê a olho nu, aí vai virar novela. Você não tem um significado. Vai né? virar esquete de humor na internet, não. Existe a interpretação da Kabbalah. O que está por detrás? Qual é a essência? Quem é Jacó? Um dos nomes de Jacó era Israel. Então ele simboliza o povo. Ele sai de Beersheba. Beer em hebraico é poço, Sheva é 7. Então ele está saindo do poço 7. O 7 pela Kabbalah simboliza a espiritualidade. O 7º dia é o Shabat, o dia mais sagrado da semana. O 7º mês é Tishrei, que tem o ano novo judaico, Rosh Hashanah, Yom Kippur, o dia do perdão. Sukkot, que é a festa da alegria. E estamos gravando hoje um dia 7. Estamos gravando hoje no dia 7. Então o poço 7, ele está saindo para um poço de espiritualidade. E quando você quer se elevar, quando você quer se espiritualizar, quando você quer crescer na vida, podem checar. Quando você toma uma decisão positiva e agora vai, nesse momento... Vai ele Harana, ele foi para Harana. Harana pela Kabbalah é Haronó, é a fúria, é a confusão, é a turbulência. Sempre que você quer dar um passo além, obrigatoriamente vão surgir empecilhos, dificuldades, obstáculos. E se está difícil, essa é a maior prova que você está subindo, que você está no caminho correto. Se não, a Sitra Achra, a má inclinação que a gente falou, não faria o seu papel de que tentar te derrubar. Então tudo isso eu extraí de 4 palavras de um versículo que a olho nu parece uma historinha. Então a Kabbalah, ela realmente vai te dar uma visão da essência que existe por detrás das escrituras sagradas, e essa é a proposta da Academy que eu desenvolvi, que você comentou. A gente vai falar sobre isso, mas só uma curiosidade, né? Talvez a oração mais poderosa dentro do judaísmo é Ana Berroá, que também tem 7 versículos. Sim.
É verdade. O doutor Naresi fez lição de casa aqui antes da gravação, tô vendo. Eu tive meus ensinamentos, Rabino. Rabino, uma questão que talvez seja muito importante para a gente falar. O Rabino tem um instituto, Ravi Sani, né? Que também colabora muito, não só para a cultura israelense, mas para a sociedade. Para a sociedade como um todo. É verdade. Como que é, por exemplo, muitas pessoas se perguntam a respeito disso. O não-judeu, aquele que não tem origem judaica. O gentil. Ele pode estudar, ele pode fazer parte? Deve. É sempre uma dúvida que se apresenta. Deve, porque esses valores que eu compartilhei com você, esses valores que eu estou compartilhando com a audiência, são valores milenares e que devem ser absorvidos e transformados em ações positivas e construtivas. Então eu seria muito egoísta se eu não transformasse isso numa linguagem acessível para todos. O seu instituto hoje, ele tem essa premissa também? Tem. Então, o que acontece? A pergunta é boa. Eu, dentro da comunidade judaica, eu sou diretor do Olami na Faria Lima. O Olami é uma holding de 320 centros jovens espalhados pelo mundo, focados em direcionar a juventude judaica em prol de uma vida de valores. Então, no Holocausto, perdemos 6 milhões de judeus. Então, como é que nós vamos garantir a sobrevivência do povo de Israel? Investindo em quem? Nos jovens. Nos jovens. Os jovens são o futuro de qualquer nação. Então o Olami está focado nos jovens. Então nós temos os nossos centros, são 320 centros jovens espalhados pelo mundo. Aqui em São Paulo, o nosso centro é na Faria Lima. Então existe um cardápio eclético de atividades, aulas, palestras, debates, cursos, viagens, focados nos jovens da comunidade judaica. Paralelamente a isso, é o Instituto Rav Sani, que aí sim ele é além muros da comunidade judaica. E aí eu produzo conteúdo audiovisual, material impresso, palestras motivacionais pelo Brasil, programa de televisão, que comentamos, ações sociais. E a meta e a missão do Instituto é impactar vidas em massa por intermédio dos valores milenares judaicos numa linguagem acessível a todos. Então essa é a missão do Instituto, que você já me visitou lá e já recebeu meu livro, se eu não me engano. Não, o livro ainda não. Ainda não, mas tá lá. Tá lá na mesa. Eu vou ligar para a Thaís. Autografado. Ah, sim. Viu, Thaís? Autografado. Rabino, até aproveitando, você acabou de lançar uma academia de estudos. Exato. Acho que isso é importantíssimo. É importantíssimo, porque é o que falamos, a olho nu, as escrituras sagradas podem virar piada, podem virar esquetes de humor, podem virar novelas. Ok, como entretenimento, mas se você quer realmente extrair o que existe de melhor das escrituras sagradas, conselhos preciosos, dicas valiosas, em prol da sua prosperidade, em prol do seu sucesso, em prol do seu relacionamento, em prol do bem-estar, em prol da sua saúde física, mental, aí sim você precisa de uma preparação, você precisa de uma orientação. E aí que entra a Kabbalah milenar judaica. Por isso que eu projetei a Rav Sani Academy. Já estamos com dezenas e milhares de alunos espalhados pelo Brasil, que eles são membros da Rav Sani Academy. O que é a Rav Sani Academy? Toda semana, uma aula nova sobre as escrituras sagradas sobe na plataforma, onde você e eu, juntos, vamos estudar e extrair o que existe de melhor dos textos das escrituras. Então a proposta é justamente essa, proporcionar para aquele que quer estudar, que quer crescer, que quer extrair a luz da Torá, numa linguagem que ela é acessível, mas o conteúdo é mais aprofundado. Existem muitos conteúdos gratuitos nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Mas na Rav Sani Academy, o aluno que paga a mensalidade, ele está lá com uma missão: crescer e aprender e fazer uma viagem junto comigo por todos os textos das Escrituras. Então a primeira leva foi o livro de Esther, a Megilat Esther, em mérito da festa de Purim. Vou fazer agora uma aula especial de Pesach e depois vamos migrar para as Escrituras do rei Salomão, o homem mais sábio da face da terra. Qualquer pessoa pode se inscrever? Qualquer pessoa, é só entrar no nosso site www.ravsani.com, R-A-V-S-A-N de navio Y, procurar lá Rav Sani Academy e virar membro. Existem benefícios para os membros, meu e-book, outros PDFs, sorteios especiais, café com rabino, vale a pena, estou te esperando lá. Voltando um pouco a essa questão da Kabbalah, hoje existe um número cada vez maior de pessoas que estão buscando um conhecimento. Sim. Como que você vê esse momento da humanidade? Nós vejo. Temos aí muitos conflitos, não só externos quanto internos, Sim. uma ruptura na fé tradicional. Sim. E talvez um vazio ainda que não foi preenchido.
E não será, porque existe uma profecia, onde o profeta ele fala o seguinte: Inei yamim baim, eu vou falar em hebraico e o doutor vai traduzir. Inei yamim baim veieh ra'av ba'aretz. Vão chegar os dias que haverá fome na terra. Mas lo ra'av lalechem, não vai ser uma fome de pão. Velo tzama lamaim, também não vai ser sede de água. Que im lishmoe divrei Hashem, vai ser uma sede, uma busca por espiritualidade. Eu acho que nós estamos vivendo essa profecia na nossa geração. Em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, alguns judeus já falavam dessa profecia. Sim. Você vê isso como algo que esteja acontecendo? Estamos vivendo isso, eu percebo isso. As pessoas elas estão querendo algo a mais, apesar da tecnologia, apesar da fartura, apesar de todos os benefícios que existem hoje no século XXI, as pessoas estão tristes, estão infelizes, estão ansiosas. O que está faltando para elas? Esse gosto, esse sabor, que é fruto do autoconhecimento e fruto da felicidade incondicional, que não depende de nada e de ninguém. É você consigo mesmo, seus valores, onde você se conscientiza que você está atravessando essa ponte, essa estreita ponte chamada vida, com um propósito. Você veio de um lugar, você vai para um lugar e você está aqui de passagem. E o que você vai fazer nesse corredor chamado vida? Se você desperdiçar o presente da vida, a decepção ela é amarga. E isso gera a tristeza. E quando o ser humano perde as esperanças, é aí que ele se sente amargurado, sozinho. Por isso que eu sempre falo, não perca as esperanças. Uma vida, ela obrigatoriamente ela precisa ser difícil e as coisas valiosas elas vão ser conquistadas, lutadas e batalhadas. A dor não pode se transformar em sofrimento, porque se você deixa a dor se transformar em sofrimento, você perde as esperanças e aí a tristeza toma conta de você. O Salmo 25, composto pelo rei Davi, fala muito a respeito disso, né? Fala. Sobre esse momento de dor e encontrar a luz, mesmo nas dificuldades. E ele é o grande exemplo, né? Ele é o exemplo vivo, porque a vida dele não foi fácil. Em nenhum momento ele deixou de agradecer, em nenhum momento ele deixou de querer viver. Rabino, você falou um pouco do trabalho com jovens, né? Só voltando um pouco a essa temática. Hoje nós temos aí jovens entre 14 e 15 anos, muitos de famílias que são famílias bem constituídas materialmente, mas ou que tentam ou que infelizmente vêm a se suicidar. Como que você vê hoje esse momento da juventude, de um modo geral? O grande problema é a educação, né? Não só dentro da juventude, em geral. Eu sempre falo que a educação é o melhor caminho para a paz. Hoje, a conscientização, a disseminação dos valores é o único caminho. É o único caminho. A gente precisa lutar por um mundo melhor, mas por intermédio de ações educacionais e culturais. Isso vai fazer efeito, isso vai penetrando, isso vai martelando. E aí sim as pessoas elas acabam descobrindo o que é secundário e o que é principal. O que é meio e o que é fim. O que é ferramenta de trabalho e o que simboliza uma missão que merece a concentração de todas as minhas energias em prol dela. Você vê hoje o jovem aberto para uma nova expansão de consciência? Nós temos aí a mídia social. Mais ou menos. A mídia banaliza. Manipula, influencia. Eu acho que a ideia. Por isso que eu entrei. Eu não estava, eu entrei. Por quê? Porque eu vejo as mídias como um megafone. Então tem tanta coisa que hipnotiza e que deixa o jovem alienado. Eu falei, não, vamos trazer o que existe de melhor, essa doçura, esse conhecimento, esses valores, a Torá, e vamos transformar isso numa linguagem acessível, mas de uma maneira tecnológica. Então abrimos o nosso YouTube, o nosso Instagram, a Academy, um programa de televisão, tem alunos meus que estão me empurrando para entrar no TikTok. Olha, eu não sei ainda o que é. Você faria sucesso no TikTok. Aproveitar. Parece que é bom. Eu acho que você seria um perfil legal. Ok. Olha, vamos falar um pouquinho do seu programa de TV, né? Ele já tem aí, já faz um tempo, né? A primeira temporada foi um sucesso na Arese e estamos já gravando os inéditos da segunda temporada. O programa ele é gravado no palco do teatro, porque começa a pandemia, é live, na Hebraica, né? Na Hebraica, o maior clube judaico do mundo. Começa a pandemia, é live para todo lado, não é? Você lembra? Abre a geladeira, tinha uma live.
Chegava em casa, minha esposa queria que eu fizesse mais live. Live a louça, live... Tô brincando. Tem isso, né? O doutor é casado? Nesse momento, Ainda não? Nesse momento, não. Ok. Tá aí a nossa missão. Em breve. Pode demorar um pouquinho, Rabino. Pode demorar? Pode demorar um pouquinho. A questão é a seguinte, muita live, eu falei, eu vou fazer lives, mas não vou fazer a live padrão, vou fazer um live show. Então fomos ao palco do teatro com banda, um estilo talk show, e eu recebo as personalidades, eu recebo as celebridades, e eu extraio delas os valores, a trajetória, o momento da vida de inflexão. Então isso agrega valor para quem está assistindo. E o que você busca no convidado? Eu busco um case de sucesso. Eu busco uma pessoa que não desistiu, superou as adversidades, cresceu e se transformou num fenômeno e numa inspiração para o povo. Então já vieram CEOs, celebridades, artistas, até políticos engajados. Então a ideia é essa. No primeiro bloco eu compartilho mensagens de vida, a entrevista no palco com as celebridades e no final é um encerramento também com uma mensagem especial para o início da semana. O programa é sábados à noite, às 10 horas. Atualmente, a primeira temporada foi veiculada pelo YouTube, pelo Facebook da Hebraica e pelos canais por assinatura. A segunda temporada vamos migrar, vamos dar um passo além, vamos ir para a TV aberta, mas eu não posso falar ainda qual emissora. Rabino, a comunicação, ela tem desafios. Tanto o direito como a comunicação nos ensinam, e eu venho dessas duas formações, a olhar os dois lados. Sim. Nem sempre as pessoas conseguem se colocar no lugar do outro. O que te ensinou estando do outro lado? Porque uma coisa é o Rabino ensinando, o Rabino dando entrevistas, dando palestras, outra coisa é o Rabino entrevistando. Sim. Qual é o sentimento? Qual é a percepção? A sede por aprendizado. Existe uma frase na Ética dos Pais. Quem é o sábio? Quem é o sábio? Qual a definição de sábio? Aquele que aprende com todos. Então, eu sempre procuro aprender. Até no táxi, agora eu estava batendo papo com o taxista. Eu sempre procuro aprender. Até de uma pessoa que você nunca viu na vida, você está no elevador, de uma conversa, sempre pode sair ensinamentos. Então, o meu papel lá, óbvio, é extrair a trajetória, mas eu também estou lá concentrado e à vontade. Eu acho que se não existe naturalidade, se não existe amor e paixão, o que sai do coração entra nos corações. Então a ideia é fazer o programa de uma forma leve. Tem conseguido? Sim, me divirto. Porque a mídia muitas vezes ela cria esses estereótipos, né? Sim, que nem sim. sempre a gente consegue perceber a essência Sim. de cada um. Não, e também você deixa o convidado à vontade, né? Se ele não quiser responder, fica à vontade para não responder. Mas assim, as perguntas são bem leves, é mais no sentido de inspirar os jovens, a audiência, porque se ele conseguiu, as pessoas também podem conseguir. Perfeito. A gente está caminhando, acho que por 5 minutinhos finais do programa. Acho que uma pergunta que sempre deve ser feita, até virando e revirando as páginas do calendário da história, por que o povo judeu é tão perseguido? Ódio gratuito. O povo de Israel, por ser uma minoria, se uniu. Se você perceber, se acontece uma coisa com um judeu na Europa, os judeus do mundo inteiro se mobilizam. Tem uma frase nas nossas orações matinais, Acheinu kol beit Israel, somos irmãos. E essa união, ela gera um destaque. E muitas vezes, por onde os judeus passaram, esse destaque pode incomodar as pessoas pobres de espírito. Então, eu acho que a essência de qualquer perseguição, a essência de qualquer preconceito, a essência de qualquer manifestação antissemita é o ódio gratuito. As pessoas não estarem de bem com elas mesmas e se incomodarem com o sucesso do outro. Acho que uma das maiores virtudes de um ser humano é ele se alegrar pelo sucesso do outro e não se entristecer. Eu me recordo, Rabino, nós tomamos um café uma vez no seu instituto. Verdade. E eu mencionei um amigo querido que já partiu. E o dia de hoje é propício até para recordar. Eu tive um amigo... 7 de abril? 7 de abril. Que quando eu morei em Campos do Jordão, o Rabino brincou... Você morou em Campos do Jordão? Morei em Campos do Jordão, quando fui casado. Ah, ok. Não sei se embarca no segundo casamento, mas isso é uma coisa que a gente conversa depois. Ok. Mas assim, dia 7 de abril é uma Se data... você quiser, eu te apresento candidatas que me procuram
querendo casar também. Vamos avaliar depois. Ok. Dia 7 de abril é uma data importante, porque você sabe que é o Dia Mundial da Saúde. Dia Mundial da Saúde. É o dia do jornalista. Eu ia falar isso. Eu já estava para falar isso. É o dia do jornalista. Mundial, dia do jornalista. Meu aniversário. Mazel tov, parabéns. Obrigado, Rabino. Que Deus te abençoe. Mas eu contava Que rapidamente. Hashem te abençoe. Obrigado. Com a maior das riquezas, saúde. Mas eu contava rapidamente. Seu Ari Yari foi um judeu que morou em Campos do Jordão. Ele construiu o Hotel Leão da Montanha. Sim. E ele passou por 9 campos de concentração. Você me falou. Ele perdeu a família muito novo, passou, na verdade, 12, 9 na Polônia e 3 na Alemanha. O seu Arié foi um dos primeiros judeus a entrar no Estado de Israel. Depois ele veio para o Brasil, constituiu família. Então um abraço para a Olivia, que foi a esposa do seu Arié. E um dia, o seu Arié, já perto dos seus 90 anos, era muito amigo da minha família, dando entrevista do lançamento do livro chamado Leão da Montanha, a história da vida dele. Na introdução do livro tinha uma carta do Spielberg, endereçado a ele, onde ele dizia que o depoimento dele era um monumento para a humanidade sobre superação, histórias de vida, e foi um dos depoimentos mais importantes para o Spielberg fazer a lista de Schindler. E a carta do Spielberg foi endereçada a ele também no dia 7 de abril. Uma história de vida, uma história de luta. Uma história e a carta está no livro? Está no livro. Você vai me presentear com esse livro? Claro, vou sim. Ok, a gente troca. Eu acho que tem coisas que não podem ser apagadas. Não podem, não devem, porque se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. E não só com os judeus, o nazismo perseguiu os católicos, negros, os homossexuais, os ciganos, as minorias. Eles se intitulavam uma raça superior. Pouca gente sabe disso. Hitler também matou católicos, matou padres na época. Todos que discordavam com o seu caminho, com a sua filosofia, com a sua metodologia de exterminar um povo sistematicamente, o mais amedrontador é que ainda hoje existe células neonazistas, ainda hoje existem aqueles que defendem o nazismo, ainda hoje existem aqueles que pregam esse regime que envergonha a história da humanidade. Então por isso que voltamos àquele tópico da educação. Quanto maior for a conscientização, quanto maior for a educação e a comunicação do bem, mais nós nos aproximaremos de um cenário ideal para toda a humanidade. Rabino, eu quero agradecer a sua participação, está encerrando. Obrigado, Nares. No final do programa Conexão VRT. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. E que Deus te abençoe nessa data do seu aniversário e que você continue brilhando. Shalom. Shalom. Que o Eterno também te abençoe. Amém e amém. Chegamos ao final do Conexão VRT de hoje. Convido vocês a continuarem conosco no nosso próximo encontro. Até lá.